Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da sexta semana do PET de Química. A primeira questão diz: o que mede a grandeza quantidade de matéria e qual é o símbolo de sua unidade? A grandeza quantidade de matéria, pessoal, mede a quantidade de espécies químicas que eu tenho, né? Quantidade de átomos, quantidade de moléculas, de íons, etc. E a gente usa o mol para poder, né, medir a quantidade de matéria, tá? Tanto a unidade é o mol, quanto o símbolo da unidade também é o mol, tá certo? Então a gente pode colocar da seguinte maneira: a quantidade de matéria mede a numerosidade de espécies químicas, átomos, íons, moléculas, elétrons. Essa é uma grandeza de numerosidade representada pela letra N, que permite determinar a quantidade de entidades químicas. Sua unidade é o mol, cujo símbolo também é o mol. A questão 2 diz: atualmente o termo mol é definido como. Pessoal, aqui eu tenho várias alternativas e o atualmente aqui, né, se a gente for levar ao pé da letra, né, em 2021, tá, nenhuma dessas alternativas está correta, porque o termo mol foi modificado, tá? Então, mais ou menos ali por volta de 2018, o termo mol ele mudou, tá? Ele era antes de 2018, tá, definido como sendo aqui a letra a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg ou 12 gramas de carbono 12. E essa quantidade corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono 12, tá? Então, em 12 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono 12, aproximadamente. Só que observe o seguinte, a definição do mol ele está atrelado à massa aqui, ó, 12 gramas, né, os 0,012 kg de carbono 12. Então, está atrelada a uma outra unidade. Então, o que fizeram atualmente? Modificaram. Então, atualmente, essa definição acabou mudando, né? Então, o mol simplesmente vai ser definido como sendo 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares, tá certo? Então, eu não estou atrelando mais, tá, o mol a massa como era, tá? Mas nessa questão aqui, simplesmente vai ser a letra A. A questão de número 3 diz: considere um copo contendo 90 ml de água. Determine. Letra A, número de mols de moléculas de água. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho as massas atômicas do hidrogênio e oxigênio e tem aqui a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. E eu também tenho a densidade da água, que é 1 grama por ml, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho que a densidade é 1 grama por ml. Então, se cada grama, né, corresponde a 1 ml, então 90 ml de água também correspondem a 90 gramas, tá? Então, a massa aqui, 90 gramas. Mas eu quero saber o número de mols. Para saber o número de mols, eu preciso saber a massa molar. Então, aqui eu tenho as massas dos átomos, hidrogênio 1 e oxigênio 16. No caso da água, eu tenho a fórmula H2O. Então, olha só, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, olha só, 2 átomos de hidrogênio vezes a massa, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 16, eu tenho 18. 18 gramas por mol. Então, isso significa que 1 mol de água corresponde a 18 gramas, tá certo? Então, eu posso simplesmente fazer aqui uma regra de 3. Ó. 1 mol corresponde a 18 gramas. X mols correspondem a 90 gramas. E aqui eu faço essa regra de 3, multiplico cruzado. X vezes 18, então dá 18x. Igual a 1 vezes 90, 90. Então, x vai ser 90 dividido por 18. 90 dividido por 18, 5. Então, eu tenho 5 mols. Então, a letra A foi respondida. A letra A, número de mols de moléculas de água. Então, a letra A, 5 mols. Na letra B, nós temos número de átomos de hidrogênio.
Percebam que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada molécula de água, tá? E percebam também que a constante de Avogadro vale 6 vezes 10 elevado a 23 aproximadamente. Isso significa que 1 mol de moléculas de água corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá? Então, olha só. 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 5 mols corresponde a x, tá? Então, fazendo aqui a regra de 3, a gente precisa multiplicar cruzado. 1 vezes x dá x. 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 vai dar 30 vezes 10 elevado a 23. Ou 3 vezes 10 elevado a 24, tá? Então, significa que 5 mols de moléculas de água corresponde a 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Então, olha só, pessoal, a gente acabou de calcular que nós temos 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água, tá certo? Isso corresponde justamente, ó, à letra C, número de moléculas de água. Então, vai dar 3 vezes 10 elevado a 24. E a gente sabe, olha só, que a fórmula da água é H2O. Então, para cada molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, a quantidade de átomos de oxigênio vai ser justamente igual à quantidade de moléculas de água. Então, eu também tenho 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Na letra B, nós temos número de átomos de hidrogênio. Percebam que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada molécula de água. Como eu tenho 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água, então a quantidade de hidrogênios é simplesmente o dobro. Então, vai ser 3 vezes 10 a 24 vezes 2. Então, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 24. Ok? E o número total de átomos? Então, eu tenho que somar o número de átomos de hidrogênio com o número de átomos de oxigênio. Então, eu tenho que somar 6 vezes 10 elevado a 24 com 3 vezes 10 elevado a 24. Então, isso dá 9 vezes 10 elevado a 24. Tá certo? Então, esse é o número total de átomos que eu tenho. Na questão de número 4, nós temos o seguinte. Oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de 3 isótopos estáveis. Oxigênio 16, ocorrência de 99%. Oxigênio 17, ocorrência de 0,60%, e oxigênio 18, ocorrência de 0,40%. A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural dos seus isótopos, é igual a... Então, a gente está fazendo aqui, pessoal, exatamente uma média, né, ponderada dessas massas. A gente vai considerar como uma aproximação que a massa do oxigênio 16 é 16, tá? Porque, na verdade, não é, tá? Não é exatamente 16, tá? Tem valores, né, com vírgula, tá? Mas vamos considerar, porque não foi informado a massa exata, então a gente vai utilizar essa massa aproximada, tá? Então, a massa do oxigênio 16, vamos usar 16. A massa do oxigênio 17, 17. E a massa do oxigênio 18, vamos usar 18, tá certo? Olha só, pessoal, 99% é a mesma coisa que 99 dividido por 100, que é igual a 0,99. 0,60% é a mesma coisa que 0,60 dividido por 100, que dá 0,006. 0,40%, 0,40 dividido por 100, que dá 0,004. Resumindo, então, a massa atômica vai ser 16, né, que é a massa do oxigênio 16, vezes 0,99, que é o 99%, mais 17, a massa do oxigênio 17, vezes 0,006, né, que é 0,60%, mais 18, que é a massa do oxigênio 18, vezes 0,004, né, que é a mesma coisa que 0,40%. Somando tudo isso, dá 16,014, que dá aproximadamente 16, tá? Então, a alternativa C. A questão de número 5 diz qual é o volume ocupado por 0,75 mol de gás de nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão.
Pessoal, CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão, implica que eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius, tá? E uma pressão 1 atm. Tá? Nessas condições, 1 mol de gás ideal vai ocupar um volume, pessoal, de 22,4 litros. Tá? 1 mol de gás ideal, na temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, ocupa um volume de 22,4 litros, tá certo? E aqui eu estou falando de gás de nitrogênio, né? Então, em CNTP, ele pode ser considerado um gás ideal nessas condições, tá? Então, se 1 mol ocupa o volume de 22,4 litros, então 0,75 mols, né? Então, ocupa um volume X. Então, aqui é só, né, fazer essa regra de 3. A gente aqui multiplicando cruzado, a gente encontra 1 vezes x, x 0,75 vezes 22,4. E isso é igual a 16,8 litros, tá? Então, a gente pode afirmar que o volume ocupado por 0,75 mols de gás de nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, né, equivale a 16,8 litros.